Bom, novamente boa noite a todos e a todas. Pontualmente às 7h09, a gente está dando início à nossa consulta pública do Programa de Desenvolvimento Sustentável Floripa para Todos, no qual hoje a gente aqui vem apresentar a componente de habitação de interesse social do Programa de Captação de Recursos junto ao BID, no qual eu já agradeço a presença das consultoras do BID, que estão aqui nos honrando com a presença, né? E vieram acompanhar e também, de certa forma, vivenciar os pleitos e os anseios da comunidade, né? Em nome do prefeito Topázio Neto, eu dou as boas-vindas a todos e a todas. Me apresentando, meu nome é Alexandre Félix, eu sou geógrafo da Prefeitura Municipal de Florianópolis, mas, antes de tudo, eu sou nativo do Maciço, tenho muito orgulho em dizer isso, sou nascido e criado no Maciço. Estou aqui vendo vários amigos de infância, já conversei com vários deles, é uma honra tê-los aqui conosco. Convido, então, para compor a mesa o secretário Nelson Gomes Matos Júnior, secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Convido também o secretário de Infraestrutura, Rafael Rani, presente a compor a mesa, por favor. Nós temos hoje uma dinâmica bastante rica em apresentação de informações e, sobretudo, em participação e coletar os anseios e as dúvidas que vocês tenham e respondê-las ao máximo possível. A ideia é que a gente hoje tenha uma dinâmica onde a gente vai dividir o nosso encontro aqui em algumas etapas. Então, eu não vou ler o regimento interno que foi preparado aqui, mas eu vou fazer uma apresentação geral de como vai se dar essa dinâmica hoje. Depois eu vou passar a palavra para o secretário Nelson. Mas, para que a gente possa organizar e depois tabular tudo que a gente vai ouvir aqui e dar a devolutiva que vocês merecem e vieram buscar, né? A gente, então, vai organizar a dinâmica da seguinte maneira. Inicialmente, a gente vai fazer essa fala para abertura. Posteriormente, o secretário Nelson vai apresentar de forma muito dinâmica o programa do BID, né? A etapa que a gente está aqui hoje, qual é a etapa que a gente está nessa caminhada, né? Onde a gente se encontra. Posteriormente, então, a Kelly e a Juliana, técnicas da Prefeitura, vão fazer, que vocês, a maioria já deve conhecê-las, né? Vão fazer a apresentação do projeto, a apresentação das intenções de projeto, o que a gente espera atingir em termos de projeto. Aí, então, a gente vai fazer um breve intervalo de 5 a 10 minutos, dependendo do horário, né? Para daí sim a gente iniciar o momento de perguntas e respostas, né? Onde cada um de vocês vão poder fazer uso da palavra e apresentar as suas dúvidas ou questionamentos ou sugestões, que serão todas muito bem-vindas. Então, para que a gente organize esse momento de questionamento de vocês, nós temos lá ao fundo a nossa servidora Ana. Eu peço que a Ana levante a mão, né? A Ana, ela tem ali na mesa com ela as fichas de inscrição. Então, quem quiser fazer uso da palavra, vai ali com a Ana, pega uma fichinha, se inscreva, vai estar ali o seu nome, vai ter alguns dados para identificação, para que a gente depois possa dar a devolutiva para vocês, né? Se inscreva, faça ali um pequeno resumo, se assim entenderem, da fala que vocês querem fazer, e aí entreguem para a Ana a fichinha. A participação vai ser feita na ordem de retirada de fichas com a Ana. Então, quem retirar a ficha primeiro vai receber a ficha numerada, e a gente depois, quando voltar do intervalo, a gente então abre para perguntas e respostas, né? Ou dúvidas e críticas e sugestões, na ordem das fichas, conforme a gente receber. Vocês vão ficar com o canhoto para acompanhar, tá? Então, acredito que, em termos gerais, a nossa dinâmica é essa. Sem mais muitas delongas, eu vou passar, então, a palavra ao secretário Nelson, que fará, então, a apresentação do programa e demais comentários
pertinências relacionadas ao que a gente vive aqui hoje. Nelson. Obrigado, Alexandre. Boa noite a todos. Gostaria de convidar o vereador Jefferson para compor a mesa também, e o nosso líder Adriano, se for possível, para compor aqui a mesa também. Vai sentar aqui conosco. Então, quebrando um pouco do protocolo, né? Vou passar a palavra ao nosso representante da Câmara de Vereadores, Jefferson Bach, para que ele possa dar as boas-vindas a todos vocês e convidá-lo também a participar dessa grande reunião. Bom, boa noite a todos e a todas. Obrigado, secretário Nelson. Boa noite, Alexandre. Boa noite, secretário de Infraestrutura, Rafael Rani. Boa noite a toda a comunidade. Eu acho que é uma noite histórica para a nossa comunidade, né? Para vocês entenderem o que a gente está fazendo nessa noite aqui, outras comunidades não quiseram ter esse projeto nelas. E o nosso Morro do Horácio foi contemplado, porque outras comunidades acabaram virando as costas para um projeto habitacional. Então, a gente está sendo abençoado, acho que nada acontece por acaso. Nossa comunidade está sendo abençoada com esse projeto que vai beneficiar tantas e tantas famílias. Então, acho que quem vai explicar melhor e tirar todas as dúvidas está sentado nessa mesa. Desejar uma boa reunião a todos e que a gente possa agradecer todos os dias à Prefeitura, né, por estar mais uma vez enxergando o nosso Morro do Horácio, as nossas comunidades. Obrigado, tá? Obrigado, vereador. Dando sequência, então... Por favor, Kelly. Já bagunçando, né? Como sempre. Gente, só 2 minutinhos, assim como foi pedido, para que possa acomodar mais confortavelmente a todos que estão aqui presentes. Deu, Kelly? Obrigado, obrigado. Gente, novamente, boa noite a todos. Na pessoa do nosso secretário da Infraestrutura, Rafael Rani, eu cumprimento todas as autoridades da mesa. Dar boa noite a todos vocês e, primeiramente, agradecer a vinda de vocês numa quarta-feira chuvosa, diríamos assim, lhe dar a oportunidade de escutar um pouco a Prefeitura naquilo que está trazendo. Mas... antes de passar, eu gostaria de agradecer muito aos consultores do banco do BID, que alguns vieram de muito longe, inclusive de outros países, para poder acompanhar toda essa nossa trajetória. É o início de um projeto que, com toda certeza, vai mudar o conceito e a questão habitacional de Florianópolis. Agradecer todos os nossos servidores da Prefeitura, especialmente da Secretaria de Habitação e de Obras e Planejamento, que estão se dedicando de corpo e alma para que isso aconteça. Posso dizer que o status de Secretaria de Habitação foi uma necessidade da cidade, mas foi um atendimento do prefeito Topázio àquilo que julga mais importante, ou seja, transformou a habitação, que até então era uma gerência, já passou por uma superintendência, numa secretaria. Então, é o motivo pelo qual a atenção que ele está dando e a importância que ele está dando para esse assunto. Gente, serei bem breve, eu acho que está todo mundo aqui um pouco ansioso, agoniado, então não vou me estender nas palavras, mas aproveitar a fala do vereador Jefferson
Gente, esse projeto é um projeto, vamos dizer, que vai mudar Florianópolis. Eu diria que nós temos aproximadamente 64 áreas, macro-áreas, que eventualmente poderiam ser concedido e ser aplicado esse projeto. Como foi dito pelo vereador, teve locais que não quiseram. E dessas 64 áreas, a gente tirou 3 para a amostra, e a primeira são vocês. Então, gente, extremamente importante a participação de vocês, é extremamente importante vocês tirarem todas as dúvidas. Nós estamos aqui com toda a nossa equipe técnica para que possa esclarecer tudo que vocês eventualmente possam ter de dúvidas e nos colocar à disposição. A Prefeitura está à inteira disposição, de portas abertas, se não for aqui o momento adequado, em outro momento. A Câmara de Vereadores também, da mesma forma, através do vereador Jefferson Bach. Então, dito isso, não sei se o Rafa quer falar alguma coisa, mas eu te peço brevidade, porque o povo está ansioso para escutar a Kelly e a gente passar direto para a apresentação do projeto. Tá, gente? Muito obrigado, estamos aqui à disposição. Boa noite, Nelsinho, Alexandre, vereador Jefferson, Adriano, a quem eu cumprimento aqui em nome de toda a comunidade. Acho que é um momento muito especial, né? A gente está há muitos anos buscando fazer política habitacional no município. Tivemos as obras do PAC, que fizeram uma mudança estrutural no maciço do Morro da Cruz, mas no momento de conseguir fazer habitação, né, Kelly, a gente teve muita dificuldade, e acho que essa sala cheia demonstra o quanto que é importante esse assunto para a nossa cidade. Então, só agradecer ao BID pela oportunidade de estar trabalhando em conjunto com vocês, e agradecer a vocês, porque sem vocês também a gente não conseguiria transformar esse projeto num projeto realmente social. Então, acho que é importante a participação de todos. É importante que o Nelsinho falou que é um início de um processo, né? Eu acho que cada um já vai sair daqui com um sonho, mas é um sonho que a gente tem que trabalhar junto e conseguir transformar em realidade. Tem vários passos aí de aprovação de projeto, de aprovação de recursos, de aprovação junto à Câmara de Vereadores de projetos de lei que garantam esse financiamento. Então, é um trabalho que a gente precisa muito também do apoio de vocês para que a gente consiga transformar em realidade. Para mim, é um momento muito feliz. Já fui secretário de Habitação, Nelsinho, e acho que é um momento de ver essa comunidade toda reunida de novo. Para mim, é um momento de muita alegria, por isso fiz questão de estar aqui pessoalmente. Tá bom? Muito obrigado, um grande trabalho, uma boa noite a todos. Então, pessoal, vamos ao que interessa, né? Eu vou pedir a gentileza, então, que a Kelly assuma a apresentação. Kelly, a palavra está contigo, tu vai expressar no microfone? Imagina. Gosto que me enrosco de falar, e no microfone, então, né, vizinha? Meu Deus, que espetáculo. Gente, boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela acolhida, mais uma vez, de estar aqui para mais uma reunião. Nós já fizemos uma reunião, né, lá na Câmara de Vereadores, para fazer uma conversa bem rápida sobre o que era, então, o projeto do BID, e vocês prontamente aceitaram. E hoje nós estamos aqui de novo para fazer, então, uma conversa. Essa é a Asvera, né? Essa tem os secretários, tem o pessoal do BID, que são os representantes do banco, que é quem assina o cheque. Então, é bem importante a presença deles aqui. E nós vamos conversar mais detalhadamente sobre que projeto é esse, né? Em que pé estamos e como que vai ser daqui para frente. Nesse momento, a gente gostaria bastante de agradecer a participação e a mobilização que sempre pronta, né, do Adriano, do Danilo, velhos amigos que desde 2008 estão conosco nessa lida. Por isso que eu acho que o Rafael fez questão de vir, porque ele está com uma saudade do PAC e do maciço. E aí ele está se coçando para fazer essas obras. Muito obrigado também, Lidiane, por mais uma vez abrir as portas para a gente. E essa, com certeza, será a segunda de muitas e muitas reuniões que vamos fazer daqui para frente, porque eu tenho toda a esperança do mundo de que isso vai dar certo, tá? Todos nós temos, né? A gente está de dedos cruzados desde aquela reunião, né? Então, vamos lá. Hoje, a gente tem que fazer uma série de reuniões comunitárias, que é uma exigência do banco, né? Como eu falei, essa é com a participação do banco, que essa é filmada, valendo, vai estar no nosso site,
Por isso que a gente pede para quem não assinou a lista de frequência ali, para não deixar de assinar, porque para a gente é bem importante mostrar que nós fizemos essa mobilização e que a comunidade compareceu e participou. Quem quiser depois tirar as suas dúvidas, fazer as suas perguntas, tem duas maneiras de fazer. Tem um site que já está no ar, depois a gente vai mostrar, mas a Ana também está ali com as fichinhas, a pessoa basta dar o seu nome e depois o Alexandre vai chamar e as pessoas vão ter que falar no microfone, porque isso vai precisar ficar registrado para a gente, mas depois a gente se acostuma, tá? E nós vamos, então, agora passar a apresentar, a fazer a apresentação, e depois da minha fala, vocês, por favor, podem tirar as dúvidas que queiram tirar e as contribuições que queiram fazer, tá? Isso vocês já conhecem, né? A gente já apresentou naquele dia. Esse é um grande projeto, nós estamos chamando de Programa de Desenvolvimento Urbano. Tá? Ele tem 4 componentes: o componente de soluções habitacionais e urbanísticas. A gente acaba resumindo, dizendo que é o componente habitação, né? É o componente que nós viemos trabalhar aqui com vocês hoje, mas ele tem outros 3 componentes também, que envolvem outras 3 secretarias, né? As melhorias de infraestrutura e mobilidade, que daí é vinculado à secretaria do Rafael. Tem a questão de reforma, melhoria, requalificação do centro histórico, que é aquela parte lá da Praça 15, que a gente, né, falou um pouquinho naquela reunião. Ô, Kelly, só fazer um parênteses, me permitir. O senhor pode, é meu chefe, né? Na verdade, esse projeto já tem de um longo tempo, e quem tiver mais interesse em conhecer sobre os outros eixos, os outros componentes, ontem a gente fez uma apresentação e está no site também disponibilizado no YouTube. Então, fiquem à vontade, até para conhecer o que seria essas outras intervenções e esses outros componentes. Acho extremamente importante, porque não é um projeto só da habitação, né? Exatamente. E o 4º componente é a gestão territorial e segurança urbana, que está ligado à Secretaria de Segurança Pública. E, como falou o secretário, ontem foi uma consulta pública, a estilo dessa, voltada para a cidade inteira, falando sobre os 4 componentes. Ela foi gravada, aconteceu lá no plenarinho da Câmara de Vereadores, onde nós fizemos a nossa primeira reunião. Ela foi gravada, ela está ao vivo no YouTube, à disposição de vocês. Se entrar lá no YouTube da Prefeitura, vocês vão conhecer os 4 componentes por inteiro. Mas hoje nós vamos trabalhar especificamente sobre as soluções habitacionais e urbanísticas e, mais detalhadamente, sobre a comunidade do Morro do Horácio. Nas soluções habitacionais e urbanísticas, nós vamos trabalhar com 2 componentes. Um que nós estamos chamando, pela política do banco, de reassentamento involuntário, e o outro de atendimento da demanda aberta. O que é o reassentamento involuntário? Nós tivemos, com essa possibilidade do trabalho desse programa, enfim, atender famílias que estão morando em áreas de risco, famílias que são atendidas pela lei do auxílio habitacional, algumas delas já há muitos anos no município, desde as chuvas de 2008, nós temos famílias aqui do Maciço do Morro da Cruz que ainda estão no auxílio habitacional, famílias que têm decisão judicial de remoção por alguma questão ligada a áreas de risco ou áreas ambientalmente frágeis. E com esse programa, nós pudemos fazer a opção de trabalhar com essas famílias, na modalidade de reassentamento, ou atender a demanda aberta, que é aquela demanda do déficit habitacional. Aquelas pessoas que foram lá no cadastro da prefeitura e se cadastraram e disseram: olha, eu preciso da ajuda da prefeitura porque eu moro de aluguel e eu preciso de um atendimento habitacional. Então, nesse programa, nós vamos trabalhar com essas 2 modalidades. Aonde que o Morro do Horácio se encontra na modalidade do reassentamento. Mas também as famílias que moram de aluguel vão poder se cadastrar e também vão poder entrar na modalidade de demanda aberta. Quando o cadastro estiver aberto, a gente vai fazer uma divulgação ampla e vocês vão entrar lá no site da prefeitura, vão se cadastrar, e quem não tiver na modalidade de reassentamento, atendendo os critérios, vai participar da seleção, e, se tudo der certo, pode ser selecionado e também vai poder ser atendido pelo programa, né? Mas hoje nós vamos trabalhar a modalidade de reassentamento no Morro do Horácio. Não só no Morro do Horácio, né? No programa e no Morro do Horácio.
No programa, dentro do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, que é lá de 2012, nós já fizemos os estudos no município de Florianópolis que nos mostram quais são as áreas, aquela manchinha mais escura, ela mostra quais são as áreas prioritárias de atendimento, depois a laranja é alta, prioridade de atendimento, média, e a pequenininha aqui de baixo, baixa. Por quê? Porque essas são as áreas que já foram atendidas e que hoje teria questão só de titulação de propriedade. Mas as que estão em aquela mancha bem escura são as áreas em que precisaríamos atuar com a modalidade de reassentamento. A primeira área ali, pode passar para mim, Tobias, é a Vila do Arvoredo, que é lá no norte da ilha. As pessoas conhecem como a comunidade do Siri, né? É uma comunidade com risco 3. Passas. Risco 3, eles estão sob dunas, eles têm risco de soterramento por conta da movimentação da duna. Muitas famílias têm problemas respiratórios por conta da suspensão das areias, né? Então, eles, inclusive, naquela manchinha escura lá, eles são a primeira comunidade que precisa de reassentamento, tá? Só que nós não podemos trabalhar com a Vila do Arvoredo se nós não trabalharmos com a comunidade da Lajotas, que é a Vila Esperança. Por quê? Eles não são uma comunidade que tem alguma questão de risco, como é a Vila do Arvoredo ou o Morro do Horácio, mas eles são uma comunidade que tem alto grau de vulnerabilidade social, porque as famílias foram se alojando num terreno que é da prefeitura e que foi desapropriado para fazer o projeto da Vila do Arvoredo. Não tem nenhuma infraestrutura urbana, vocês podem ver a nossa foto, essa foto é de agora, do mês de julho, né? E tem, inclusive, uma intervenção do Ministério Público pedindo para que a prefeitura faça um projeto de urbanização naquela área. Então, essa é a segunda área que nós vamos trabalhar com a modalidade de reassentamento. E a terceira é o Morro do Horácio, que é essa comunidade que estamos aqui hoje, com também a área de risco. Por quê? Porque esse aqui é o córrego que atravessa a comunidade, né? Esse risco, lá no Plano Municipal de Redução de Risco da Defesa Civil, ele está como risco 3, ou seja, risco alto de quê? De escorregamento e de alagamento. Aí muitas pessoas podem olhar para mim e dizer assim, Kelly, mas eu moro há 30 anos ali e nunca aconteceu. É verdade. Nunca aconteceu nada parecido como as chuvas de 2008 que escorregou o Morro do Baú. Nunca aconteceu nada parecido até ter acontecido as chuvas que escorregou o Morro do Bumba. Nunca aconteceu nada parecido até ter acontecido agora as chuvas no Rio de Janeiro, em São Paulo. E com o risco a gente não brinca, e com a natureza a gente também não negocia, principalmente com a água, porque ela vem pegar aquilo que é dela. E no Plano Municipal de Redução de Risco está escrito que essa é uma área de risco 3. Como nesse projeto nós podemos trabalhar com o reassentamento de áreas de risco, por que não propor o reassentamento de áreas de risco, né? E foi isso que nós propusemos. E, rapidamente, a primeira etapa para a gente conseguir que o BID assinasse o cheque era a gente cadastrar as famílias dessas 3 áreas que nós propusemos para o banco. E a gente fez a reunião muito rápido, porque, como o secretário falou, teve uma comunidade que não aceitou, que talvez eles não estivessem acreditando na gente, e a gente, bem rapidinho, de um dia de manhã para um dia de tarde, a gente falou, Morro do Horácio, pode ser vocês? E as famílias do Campinho estavam conosco lá na reunião, e eles disseram, pode, e a gente finalizou o cadastro, tanto da comunidade da Vila do Arvoredo, quanto da comunidade da Lajotas, quanto da comunidade do Morro do Horácio. Então, a primeira etapa do programa foi concluída. Muito obrigado, comunidade do Morro do Horácio, com sucesso, porque vocês participaram. E nós temos hoje a fotografia e o perfil dessas 3 comunidades, tá? Que era a primeira parte daquilo que nós chamamos de amostra representativa. Nós precisávamos ter uma foto de 30% dessas comunidades para mostrar para o banco que realmente era verdade. A gente tem comunidades que precisam ser assentadas e que moram em área de risco. E nós temos a foto dessas 3 comunidades, que é o que eu vou mostrar agora. O Morro, não, agora só vou mostrar do Morro do Horácio. Nós cadastramos, então,
essa área que é considerada como área de risco, que é essa área que está ao longo do córrego, e também cadastramos as famílias que estão no campinho. Por quê? Porque o projeto vai ser no campinho, e como todas as famílias que lá moram já sabem, desde 2013 nós temos uma ação judicial de reintegração de posse daquela área, e a prefeitura já ganhou na justiça a reintegração da posse, né? Então, as famílias convivem com o fantasma de demolição das suas casas, e aí, com esse projeto, a gente também consegue resolver essa questão, né? E aí nós cadastramos 85 edificações, tá? Nesse cenário, nós temos 85 edificações. Dessas 85 edificações, 73 foram seladas. O que significa selagem, gente? Significa que, se vocês hoje forem lá na casa da Cirlei e da Patrícia, vai ter um número e vai ter embaixo escrito PMF. Nós vamos entrar nesse cadastro, e quando entrar nesse cadastro, a gente consegue ver que o número 20 é de quem é. Então, nós conseguimos saber que a característica do Morro do Horácio é 77 famílias cadastradas dentro desse universo, e dessas 77 famílias, tem 4 questões de coabitação. Tá? Eu moro junto com a minha mãe, nós somos 2 famílias que moramos na mesma casa. Isso se chama coabitação. Então, são 73 famílias com 4 coabitações, por isso que deu 77 famílias nessas 73 selagens. Algumas famílias se recusaram a permitir que nós selássemos e cadastrássemos as famílias. Por isso que nós não temos o perfil das 85. Tá? O total de 222 moradores foram cadastrados. Tá com a ficha. Não preciso apresentar para vocês a localização, mas aí é a localização do campinho lá. Essa é o que a gente chama poligonal, né? É um desenho, é o desenho onde temos o terreno, que hoje é de propriedade da prefeitura, e é onde nós estamos fazendo o projeto estamos estudando as possibilidades para fazer o projeto, para captar os recursos junto do banco para desenvolver esse projeto. A Juliana é a arquiteta da secretaria que está desenvolvendo esse projeto, mas nós temos algumas diretrizes, né, que norteiam o nosso trabalho. A gente trabalha já há muitos anos nessa área, há 20 anos eu trabalho com habitação, a gente já fez alguns projetos que não deram muito certo, como, por exemplo, levar as famílias da Via Expressa lá para a Vila União, a gente viu que não dá muito certo. Então, a primeira escolha qual é? Terrenos qualificados, terrenos que sejam próximos da onde as pessoas já moram, que sejam próximos do sistema viário, próximos da onde ela já está balançando a cabeça, porque ela sabe que é verdade, próximo da onde ela já leva o filho para a creche, aonde ela leva o filho para o posto de saúde, para a escola. Isso a gente chama de localização qualificada. Então, a gente não vai trazer... E, por favor, prestem bastante atenção nisso. Porque quando a gente vai fazer, e eu posso falar isso com muita experiência de quem trabalha há 20 anos com habitação, quando a gente vem para uma comunidade e diz, nós vamos fazer um projeto habitacional, e teve comunidade que não aceitou esse projeto por causa disso, eles adoram dizer assim, gente, vão trazer o Siri para cá. Gente, é mentira. Nós não vamos trazer ninguém de lugar nenhum para botar em lugar nenhum. Tá? Os moradores do maciço têm que morar no maciço. Os moradores do norte da ilha, eles querem morar no norte da ilha. A vida deles é lá. Se eu moro no sul da ilha, eu quero continuar morando no sul da ilha. Então, não tem por que a prefeitura ficar batendo na tecla de uma coisa que não é legal para a vida das pessoas, né? Então, assim, se alguém vier buzinar no ouvido de vocês, de dizer assim, olha, vocês sabiam que vão trazer o pessoal da Tapera para morar aqui? Vocês podem dizer que não é verdade, porque a gente não está pensando nisso. Tá? A Tapera vai ficar na Tapera, o Morro do Horácio vai ficar no Morro do Horácio, o Siri vai ficar lá no Siri. Não vai ficar no Siri, porque eles não podem ficar lá, porque lá é uma duna. Nós vamos levar para o norte da ilha. Num terreno no norte da ilha, porque é lá onde eles trabalham, onde eles vivem, onde os filhos vão na escola, onde eles estão no posto de saúde.
Vamos fazer esse combinado aqui entre nós, por favor? Para a gente já acabar com as fofocas e com as mentiradas? Porque eu nunca vi... eu sou manezinha, mas é difícil, né, gente? Minha nossa. Não vai ser casa, tá? Vai ser apartamento, porque desde 2009 no Brasil não se passa mais recursos para construir unidades isoladas. Ainda mais nós que vivemos numa ilha, a gente precisa, lamentavelmente, construir prédio, né? A gente vai ter que aprender a morar coletivamente e a conviver com regras coletivas, tá? E aí, quando não tiver pensado em equipamento de lazer, nós vamos pensar no projeto. Quando não tiver pensado em equipamentos sociais, se for preciso fazer alguma creche, se for preciso ampliar algum equipamento social, nós temos que pensar, porque a gente tem que pensar nesse terreno que é qualificado. Essa é uma proposta que o banco exige da prefeitura e essa é uma proposta que a prefeitura incorporou nos seus projetos habitacionais, porque a gente já sabe, a gente já fez muito projeto e a gente já sabe o quanto é impactante na vida da comunidade e do entorno da comunidade, projetos que não sejam com essa característica de integrar o projeto habitacional à vida daquela comunidade, tá? Implantação de infraestrutura, por isso que o secretário de infraestrutura está ali bem mocinho sentado, porque no projeto do Morro do Horácio nós vamos ter que pensar em abertura de sistema viário, porque o Campinho hoje só tem uma ruazinha, que a dona Terezinha teve que sair do meio da rua para a gente poder abrir aquela rua melhor, né? E vai ter também uso misto. A ideia, e aí eu acho que a Juliana vai apresentar a proposta que ela está desenvolvendo, é que no térreo do prédio possa ter o uso comercial para a Dona Maria, que faz bolo, possa ter um espaço. Hoje a gente sabe quantos são, quantos moradores, qual é o perfil, então a gente vai conseguir pensar num projeto para a comunidade do Morro do Horácio, que, vamos supor que vocês tenham uma cooperativa de costureiras. Nós podemos pensar num projeto que no térreo tenha um espaço coletivo onde a gente implante uma cooperativa de costureiras. Por que não? Né? Essa é a proposta do projeto. Quer falar sobre o... A Juliana vai apresentar um pouco sobre a proposta habitacional que ela está estudando e está desenvolvendo para o terreno. Olá, olá a todos, boa noite. Eu sou Juliana, né, sou arquiteta, trabalho na prefeitura, né, sou servidora da prefeitura. E a gente está aqui, então, desenvolvendo o projeto, na verdade, começando esse projeto novamente, né, porque é bom a gente já deixar claro, né, que a gente já tinha iniciado esse projeto lá na época do PAC, né. Então, esse terreno, ele também foi escolhido por ele já ter várias questões que já tinham sido resolvidas, porque ele já era um terreno para habitação lá na época do PAC. Então, a gente já tinha a área, né, que é o mais importante, o Estado já tinha feito essa doação para o município, então, passou pela Câmara de Vereadores, toda essa doação. A gente já tinha o zoneamento adequado, né, que é a área própria para receber habitação, então isso tudo já estava resolvido. A gente já tinha feito os estudos ambientais, então é uma área que agora só precisa executar o projeto, né? Então a gente já tinha feito todo esse processo antes, porque era um processo que já vinha desde a época do PAC, né? Quem é da região já conhece, que o Adriano já sabe que eu já vim apresentar esse projeto aqui na comunidade, né? Então a gente está adequando o projeto para as necessidades do programa, né? Que é o BID, que antigamente era o governo federal, né? Agora é o BID. Então teve essa adequação de projeto, mas é importante deixar bem claro que a gente já estava trabalhando com ele há bastante tempo, né? Então acho que é mais fácil a gente dar continuidade para ele, né? Então, só então informando, né, que o terreno todo mundo já sabe, né, então que é a área ali onde fica o campinho, né? E ele tem uma área de 20 metros quadrados e ele pode receber aqui nessa imagem aqui dá para ver, né, que é a área ali do campinho. Pode passar essa imagem. Então aqui é importante a gente então frisar, porque hoje o terreno, se vocês sabem, ele só tem um acesso, né, assim, mas e aquele acesso precisa ser melhorado, né? Porque a gente vai construir unidades habitacionais lá no fundo, né? Hoje, então a gente precisa requalificar esses dois acessos que tem hoje para o terreno, que são esses dois riscos vermelhos ali, são as duas delimitações das ruas que acessam o empreendimento, né? Então elas precisam ser qualificadas.
mudar a pavimentação, ser pavimentada, uma nem é pavimentada ainda, né? Então vai ter que melhorar aquele acesso para chegar no empreendimento, né? Pode passar. Outra questão que a Kelly já comentou, né, é que a gente faz análise do entorno também, porque a gente precisa que o projeto, além da habitação, ele traga toda uma melhoria na infraestrutura daquela região. Não adianta a gente colocar só habitação e aquilo gerar um monte de problema para quem já está lá e para quem, né, e para o entorno todo. Então a gente já pensou nisso no projeto, a gente já analisou todo o entorno, né, a questão de ter vagas na creche, escola, se o sistema viário, ponto de ônibus, se isso tudo se atende às pessoas, né, que vão morar naquele espaço. Como todo o projeto é feito para a própria região, a gente não vai ter um aumento de demanda aqui no empreendimento. Então, a escola já é a mesma escola, né, quem já estuda já vai ficar na mesma escola, na mesma creche, então é só para atender a própria população que já reside ali, né. Então, a gente verificou todos os equipamentos que tinham próximo, né, a questão também de transporte coletivo, né, que é importante. Pode passar. E aqui, então, seria a proposta, né, que a gente está pensando, por enquanto, para o empreendimento. Então, aqui é como se fosse, né, a gente está mostrando aqui a implantação, né, como visto de cima o projeto, né. Então, são blocos, né, como a Kelly já explicou, são blocos de apartamento, né, cada bloquinho aqui é um bloco de apartamento de unidades de prédio, são 4 pavimentos, né. Aqui, esse aqui não está funcionando direito. Alguém tem essa? Não, né? Aqui no bloco, esse bloco aqui, que é o bloco de frente para essa grande praça. Hoje, por exemplo, vocês têm já um campo de futebol, né? Um campinho lá, e um parquinho. Essa área toda aqui da frente, ela vai ser qualificada, né? Vai ser feito um novo campo, né? Normal, né? Oficial. E aqui vai ter uma área de parquinho, aquela academia ao ar livre. Toda essa área da frente aqui, então, vai ser tudo pública, né? Vai ser um espaço público, tanto para os moradores do próprio condomínio, como para essa região toda do entorno vai poder usar essa área, porque essa área vai ser pública, né? É a praça da comunidade, do projeto e da comunidade. Nesse bloco aqui da frente, ele tem voltado para essa praça aqui, o comércio ou serviço, né, como a Kelly comentou também, né, de ter uma padaria ou um serviço de alguém que faz cabeleireiro, salão de beleza, alguma coisa que possa ocupar esse espaço, né? Então, esse térreo que é voltado para essa área central aqui. E todos os blocos do fundo aqui são os blocos de habitação. Esse outro bloquinho aqui que está roxo aqui, o térreo também tem uma área de festas, que seria o centro comunitário também de toda a comunidade, né? E um centro e duas salas multiuso, que pudesse ser para algum curso, alguma coisa que oferecer para a comunidade, né, de aperfeiçoamento profissional, ou mesmo para as crianças, né, nesse sentido, vão ter nesse térreo desse bloco aqui. E esses 2 blocos que estão roxinhos aqui são exclusivamente para habitação. Aqui, então, a quadra, né? Outra questão que é importante, então, essa é a via que acessa por aqui, e essa via que acessa por aqui. Então, todas essas 2 vias vão ser melhor qualificadas, né, implantando a infraestrutura que precisa, pavimentação, drenagem, toda iluminação. E aqui as vagas de estacionamento, elas não são dentro das unidades habitacionais, né? As vagas são bolsões na própria rua, né? Então, são espaço destinado para vaga, mas não é uma vaga para cada morador, né? E elas são públicas, né? Quem usa, rotativas, né? Outra coisa que então aqui a gente vai mostrar aqui é porque para a gente ter uma melhor interligação com o entorno, essa parte aqui toda vai ser criada uma via de contorno aqui do empreendimento, né? E não sei se vocês sabem, mas o final dessa via, que é o limite do nosso terreno, é o Parque do Maciço, né? Então ele faz fronteira com o parque, né? Que tem essa área aqui toda vegetada aqui, seria o Parque do Maciço hoje. Então vai ter uma via contornando aqui. Outra questão que é importante comentar é que para que não se encareça, né, o condomínio, porque como vai ser um condomínio, né, vão ter algumas despesas que as famílias vão ter que pagar, né, vai ter um condomínio mínimo né, todo condomínio tem, né, sua taxa de condomínio. Então, a gente tenta minimizar esses custos para as famílias, porque a gente sabe, né, que hoje é uma situação que elas não pagam nada, né, mas elas vão ter que pagar um custo de condomínio, né, que é para manutenção do próprio edifício.
Então, cada condomínio desse, a gente tenta reduzir o máximo possível a área privativa do condomínio, justamente para isso, porque, por exemplo, essa via aqui é pública, então a manutenção, iluminação, é tudo, né, é custeada pelo município, porque são vias públicas da cidade. E o condomínio mesmo, ele fica com lotes reduzidos, somente com o bloco é o lote da edificação, para que a manutenção nesse condomínio seja o menor possível, tenha o menor custo possível para vocês, né? Acho que pode passar. Então, aqui seria então uma perspectiva, mais ou menos, mostrando, né, ainda não está finalizada, mas é só para vocês terem uma noção do espaço, né? Então, esse bloco aqui, aquele bloco que eu apresentei, que aqui embaixo vai ser o comércio, virada para essa praça, a grande praça aqui, e aqui são os blocos de habitação. Aqui, como o terreno é em desnível, né, a gente mostra um corte aqui, como se estivesse cortando o prédio no meio, para mostrar como é que funciona, né? Então, aqui tem acesso pela frente, acesso pelo segundo pavimento e acesso lá pela via de trás, que dá acesso para esses prédios aqui de trás, né? Então, é toda a questão para também estudar a acessibilidade, né? Que o edifício é todo acessível para as famílias, né? Pode passar. Aqui, então, tem umas imagens, né? Que a gente está desenvolvendo ainda o projeto, mas aqui, essa parte aqui seria essa parte que eu falei para vocês de comércio, né? No térreo. Aqui uma área mostrando que vai ter parquinho, quadra de esportes, espaço de lazer, de estar também, com bancos, cadeiras, né, para ser uma área de convívio mesmo de todos os moradores. E aqui uma imagem também mostrando as edificações. E aqui, então, uma coisa que a gente fez, a gente analisou já o perfil, o cadastro das famílias que foram cadastradas, né, nesse processo, e para a gente poder projetar de acordo com a realidade de cada família, né? Então, a gente tem tipologias que vão, né, os apartamentos vão ser de 1, 2 ou 3 dormitórios, né? Então, família de uma pessoa só fica com um dormitório só, né? Então, a unidade do apartamento tem, em média, 35 metros quadrados, 2 dormitórios, né? Então, são famílias de 2 a 5 membros ficam em 2 dormitórios, né? Então, a média é de 47 metros quadrados, e se uma família é muito numerosa, a gente ainda tem algumas unidades que vão ser de 3 dormitórios, né? Então, tudo isso vai ser, a distribuição dos apartamentos vai ser de acordo com a realidade de cada família, né? Então, essa escolha vai ser, né, no futuro, mas os apartamentos vão ser tudo pensado para a família, né? Para cada família. Então, vai variar então, a metragem de 35 a 55 metros quadrados. E aqui agora é a parte dos dados econômicos, socioeconômicos. Então, era isso. Sobre o projeto, era isso. Vou passar para a parte dos dados socioeconômicos que foi levantado. Só um minuto antes dar prosseguimento, só relembrando que quem quiser fazer uso da palavra depois, se inscreva lá com a Ana, retire as fichinhas para que a gente possa organizar depois a ordem dos inscritos. Tá? Só para relembrar que já está aberto as inscrições. Nas 3 comunidades que nós fizemos o cadastro socioeconômico, nós fizemos depois uma reunião dando a devolutiva para a comunidade da fotografia que a gente bateu dessa comunidade, né? E no Morro do Horácio, pela questão de tempo, nós não tivemos condições de fazer, então nós deixamos para fazer nessa reunião de hoje. Bem rapidinho, a gente fez um extrato bem rapidinho só dessas 77 famílias que nós cadastramos, só uma informação geral para vocês terem uma ideia de quais foram as informações que nós pegamos e para a gente devolver para vocês se verem um pouco aqui. Qual é a idade assim, que mais nos chama a atenção? 21% dos moradores cadastrados estão entre 36 e 40 anos, então é uma população que vai usufruir bastante dessa nova unidade habitacional, né? Uhul! Por isso que o pessoal está tão contente, né? Nós temos uma média, não são famílias numerosas, tá? Isso foi uma coisa que nos chamou a atenção, né? Nós temos uma média de 35% das famílias, elas têm 3 membros. Né? A gente achou que fôssemos encontrar mais famílias numerosas, mas não. 35% das famílias têm 3 membros e somente 15% das famílias estão concentradas em 4 membros. Então, são famílias que os dados de IBGE de famílias numerosas no Brasil têm mostrado que o povo aqui está frequentando bastante o posto de saúde e fazendo planejamento familiar. Boa raça.
responsável médio, a renda familiar está em 70% da população concentrada entre 1 e 3 salários mínimos. Então, é bem naquela faixa de renda que a prefeitura tem que estar pensando na política de habitação de interesse social. É para essa faixa de renda que nós trabalhamos e estamos aqui produzindo habitação. O ensino fundamental incompleto está com quase 50% da população cadastrada. E aí eu aproveito para destacar que o pessoal da educação de jovens e adultos esteve aqui no começo da reunião e deixou um folder ali, que eles estão divulgando o trabalho de educação de jovens e adultos, deixaram um folder para incentivar, vamos voltar a estudar, galera, a educação de jovens e adultos está aqui, do lado de vocês, nessa escola, acontece à noite, é acessível para todo mundo, peguem ali e vamos lá, porque hoje não tem porquê a gente não estar pensando em melhorar e qualificar o espaço de morar, de viver e de ensino, né? Hoje temos cotas, temos o acesso à universidade pública e a educação de jovens e adultos está aqui do lado da casa de vocês. Peguem ali o folderzinho, tá? O tipo de imóvel, 76% de casas térreas. Então, nós vamos ter um desafio grande para a nossa equipe do trabalho técnico-social, que vocês vão ter que nos aguentar por algum tempo, que aí vocês vão ver que tem um slide lá na frente que fala que o nosso trabalho vai ser muito próximo e por algum tempo, e nós vamos ter que construir juntos essa nova maneira de morar e de morar em conjunto e coletivamente. Esse vai ser um desafio que nós vamos construir juntos. O uso dos imóveis, ele é... Meu Deus, eles querem me derrubar. 97% de uso residencial, 47% de casas são próprias, tem alguma relação de compra e venda, né? Não é contra 30% de um processo que foi um processo de ocupação irregular e espontânea que principalmente o pessoal do Campinho passou por isso há alguns anos atrás, né? E aí, a partir daqui, muitos de vocês fizeram essas perguntas lá na nossa primeira reunião, e aí, de lá para cá, nós continuamos trabalhando com a equipe do banco. Algumas das respostas nós já temos hoje, outras nós não temos ainda, porque, como eu falei, é um projeto que nós estamos construindo, e a gente não tem ainda todas as respostas, mas daqui para frente nós vamos estar trabalhando juntos e vamos estar informando vocês dessas respostas. Mas hoje, uma das coisas que a gente já consegue dizer para vocês, que daquela vez a gente não conseguia, é que hoje nós já temos uma planilha que a gente chama de medidas de compensação. E o que eu fui cadastrada? E o que vai acontecer comigo? Né? Bom, eu vou ler, e vou ler pausadamente, porque é bem importante daqui para frente, tudo o que está nesses slides, tá? São elegíveis todas as pessoas devidamente cadastradas nas áreas de intervenção, independente do tipo de uso. Se ele é residencial, se ele é só comercial, se ele é só uma igreja, se ele é independente, se ele é comércio e moradia, e independente da forma como eu tenho a posse. Se eu tenho uma matrícula no cartório de registro de imóveis e eu sou proprietário, ou se eu sou só um ocupante sem nenhuma propriedade sobre aquela área que eu ocupo e a casa que eu tenho. Independente disso, todos que estão devidamente cadastrados no programa serão atendidos e terão uma medida de compensação. A principal medida de compensação do programa é o que nós chamamos de reposição de moradia. O que significa isso? Nós vamos construir o conjunto habitacional e a Patrícia, que é proprietária, ela tem a posse de uma casa, ela está devidamente cadastrada, ela vai para uma unidade habitacional, que é o que está ali, unidade habitacional no conjunto habitacional. Compra assistida é uma outra modalidade para questões bem específicas
que, pelo cadastro no Morro do Horácio, eu acho que tem uma única família que se enquadra, porque é para famílias numerosas, acima de 7 membros, e que trabalhem com questões ligadas ao comércio, tipo reciclagem, que não tem como fazer o comércio dentro da unidade habitacional ou ali embaixo na parte de comércio que a Juliana está pensando. Então, nós vamos ter que construir uma solução para essa família que seja, ela não vai poder morar no apartamento, nós vamos ter que ver, essa família vai buscar uma casa e nós vamos ter que ver como é que vai ser a compra dessa casa, por isso o nome compra assistida. Tá? Subsídio aluguel, ele é a solução para aquelas famílias que moram de forma de aluguel nessa área da intervenção. Então, o programa, eu moro de aluguel, eu não vou receber a unidade habitacional, mas eu vou receber o subsídio do programa por um período, 6 meses, se eu não me engano, para morar de aluguel em algum outro lugar, pago pelo programa, para eu resolver a minha vida e me organizar de uma outra maneira num outro lugar. Então, para vocês terem uma ideia de o quanto é trabalhoso e o quantas coisas, quantos detalhes a gente teve que pensar e planejar e colocar nessa planilha, né, de medidas de compensação. Solução transitória, foi pensado, o pessoal do campinho vai ter que sair todo mundo de dentro de casa, porque ali vai virar um baita de um canteiro de obras. É um transtorno para a vida das pessoas. Tem uma solução transitória para isso, que é o que nós estamos chamando de aluguel transitório. Vai ser pago pelo programa um subsídio de aluguel para que as pessoas... Daí tem um valor, né? Não saberia dizer para vocês nesse momento o valor, mas vai ter um valor que... Esqueci o teu nome, vai lá procurar uma casa, vai alugar e ela vai ter a segurança de estar morando num lugar sem se preocupar com a máquina batendo na janela da casa dela enquanto a obra está sendo construída e ela só vai sair desse aluguel quando o apartamento dela estiver pronto e que ela vai fazer a mudança dela para o novo apartamento. Tá? Da mesma forma, a gente tem a questão de compensação financeira para as famílias que têm a questão do comércio. Tá? Quem tem a atividade econômica, eu faço salgadinhos para fora, né? E eu vou ficar um tempo sem produzir, porque a casa que eu consegui para alugar, ela é menor, tal. Tem tudo isso está sendo pensado no programa, como que vai ser, a gente vai construir junto com o pessoal do banco, a gente vai ter uma solução para isso e a gente vai apresentar essa solução para vocês. Em algumas reposições de solução econômica, de atividade econômica, a gente também vai construir dentro do programa mesmo, né? Dentro do projeto, embaixo, vai ter salas comerciais. Eu vou poder continuar produzindo os meus salgadinhos ali numa daquelas salas comerciais e está tudo certo, né? Tá resolvido, porque a gente sabe quantas pessoas têm essa, se eu não me engano, são 4 aqui no Morro do Horácio, tem essa questão de produzir, tem gente que, 2 famílias, eu acho, que produz marmita. Então, são coisas que a gente vai estar construindo com vocês. Unidades habitacionais. É aquilo que eu já tinha falado, né? Tem uma casa, tem uma família, toda a comunidade foi cadastrada, tem as medidas de transição, enquanto a unidade habitacional ainda não está pronta. Quando a unidade habitacional estiver pronta, vai ter o processo de mudança, vai para a casa nova. A mesma coisa, a questão, aqui, unidades habitacionais do programa do conjunto habitacional. A próxima solução seria a compra assistida, que daí é aquilo que eu falei. É a mesma coisa. A família que está cadastrada, ela busca um imóvel, tem toda uma negociação entre a prefeitura e o proprietário desse imóvel, depois a família se muda. Mas aqui nós temos critérios bem específicos. Famílias numerosas, que trabalham com a questão da reciclagem, que é incompatível com o apartamento, e mulheres que estejam em medida protetiva com a questão da violência doméstica, porque
é uma questão de proteção, né? O endereço não pode estar lá publicizado para o agressor, ela também vai poder ser atendida através dessa medida. Então, é uma compensação bastante específica, mas nós vamos estar trabalhando com vocês e detalhando com cada um de vocês. Eu sou proprietário, morador de uma unidade habitacional. Eu vou receber uma unidade habitacional por aquela que eu sou proprietário e que eu moro. Mas eu tenho uma segunda casa que eu alugo para ela. Essa segunda casa, ela tem uma avaliação e eu recebo a indenização por essa segunda casa, tá? Isso também é uma exigência do banco, isso também vai passar por um processo de avaliação, vai ser constituída uma equipe de engenharia, que o engenheiro, provavelmente, acho que deve ser aquele engenheiro que está ali, sentado, de camisa vermelha, e vai fazer a avaliação dessa unidade habitacional, é feito um processo administrativo, isso tem um valor máximo, mas quem é proprietário de mais de uma unidade habitacional e que ele aluga essa segunda unidade habitacional, ele vai receber uma indenização por essa segunda unidade habitacional, no caso que a gente chama de indenização de benfeitoria. Tá? Está indo muito rápido? É porque eu sou manezinha, daí eu falo meio... Gente, isso aqui talvez seja a coisa mais importante que nós vamos combinar, os nossos combinados dessa noite. E que várias pessoas já vieram me perguntar. Eu também queria me inscrever, eu também quero fazer parte do programa. Uma das coisas que o banco é bastante criterioso e para a gente da prefeitura é muito importante e para vocês da comunidade tem que ser mais importante ainda. É aquilo que o banco chama de data de corte e limite de elegibilidade. O que é que significa isso? De ser elegível, de estar pronto para. A casa foi selada, a família foi cadastrada. Nós sabemos quem são as 77 famílias que estão aptas para receber uma das medidas de compensação, que era aqueles quadrinhos que eu falei ali atrás. O nosso final do cadastro foi em agosto de 2023, então não adianta a dona Maria dizer assim, vem, querido, nós vamos morar junto, tu vais receber também. Não vai. Porque quando eu entrar lá no cadastro número 20, eu sei que é a Patrícia, que mora com o João, mãe da Antônia e do José. Entendeu? O nosso cadastro encerrou em agosto de 2023. Nós sabemos quem vocês são e quantos vocês são. E essa é a data de corte para entrar no programa. Daí, eu esqueci o teu nome de novo, mulher. A Joyce foi ali me perguntar assim, que ela já tinha me perguntado isso da outra vez, e eu esqueci de novo. O que é que nós podemos combinar, é que não deu tempo mesmo, mas é bem importante a pergunta da Joyce, e nós podemos fazer, esse é o nosso segundo combinado. Nós temos o cadastro, nós sabemos que a casa 1 é da Kelly, a casa 2 é do Rafael, a casa 3 é do Adriano, e assim por diante. Nós podemos pegar essa lista e gerar cadastro número 1 da Kelly, dar um número 1 para a Kelly, porque ela pergunta assim, como é que eu vou ter certeza que eu estou cadastrada? Ela quer a garantia de que ela está cadastrada e que ela tem esse direito e que ela não vai perder esse direito, entendeu? Então, nós podemos gerar um protocolo no cadastro de vocês e entregar para vocês. Isso não tem problema, porque o cadastro a gente já fez. Está tudo certo, né? Mas, então, assim, isso a gente pode combinar e nas nossas próximas reuniões, a gente pode, ou a gente vai marcando com vocês, e vocês vão na secretaria, isso a gente pode combinar entre nós de como fazer. Mas o cadastro a gente já tem as selagens da casa e a gente já sabe quem são as pessoas que estão nesse cadastro. Kelly, isso é o mais importante. Permite uma ponderação só um minutinho, que eu acho que é muito importante que a Kelly está falando? Sim. Pessoal, nessa nossa primeira reunião lá na Câmara, né, Kelly, a gente conversou com alguns moradores, a Kelly está falando que já foram cadastradas as famílias, gente.
Tá? Então, é muito, muito importante isso que ela falou, por quê? Não é só pegar pela mão a pessoa, tentar levar para dentro de casa e dizer que vai ganhar uma casa. É a gente não permitir mais nenhuma construção no campinho. A gente precisa do apoio de vocês, porque não adianta chegar lá agora, fazer uma casinha lá e achar que vai ganhar. Além de não ganhar, vai acabar com todo o projeto. Então, que fique muito claro isso, a gente precisa da ajuda de vocês para fiscalizar essa parte. Porque se tentar botar a casa agora no meio do mato, vai todo o projeto por água abaixo. Tá? Quer falar? Porque como a modalidade é reassentamento, gente, é bem importante que as pessoas cadastradas sejam todas atendidas. E daí, ou ninguém solta a mão de ninguém, ou vai todo mundo, né, ficar sem o atendimento. Então, esse é um combinado bem importante entre nós. Vai que está acabando. Aqui, o que é importante também nesse programa, por se tratar de área de risco, nós temos uma comunidade que hoje está em área de risco, que está cadastrada, que tem um conjunto habitacional, que as famílias vão ocupar esse conjunto habitacional, e a área degradada, que é por isso que é uma área de risco, vai sofrer, que nós chamamos de projeto de áreas degradadas, vai sofrer um PRAD. Alguma coisa no córrego nós vamos fazer. A gente ainda não sabe o que é, isso vai envolver a Secretaria de Infraestrutura, isso vai envolver a Floran, e nós vamos discutir com vocês que tipo de intervenção vai ser feita ali, a gente ainda não sabe, mas vai ser feita uma intervenção específica na questão do córrego para conter o risco e para trazer de volta a questão da natureza, né, que, em função da nossa intervenção do homem, deixou de ser a natureza que ela era e, por isso, se transformou numa área de risco. Tá? Estou acabando, graças a Deus. Aqui é um pouco do que é o trabalho técnico-social, do que é o trabalho das assistentes sociais. Por isso, eu não poderia deixar de fazer propaganda, né? E vocês vão ter que nos aguentar por muito tempo. O Rafael adora, tanto é que ficou com saudade e quis voltar. Ó. Nós vamos fazer o acompanhamento das ações durante todo o programa, da preparação do programa, durante a execução das obras, daquilo que nós chamamos de pós-obra, durante a ocupação dos prédios, durante a mudança, a preparação dessa convivência do coletivo, da construção das regras, né, de convivência em condomínio, do desenvolvimento socioterritorial, o que é importante a gente pensar de capacitação para as famílias, trabalharmos a questão de gênero, de raça, de diversidade, de questões de educação ambiental, de capacitação. É uma série de ações que nós vamos trabalhar juntos. A nossa experiência tem mostrado que é em torno de 1 ano e meio, e aí nós vamos, daqui para frente, se tudo der certo, se nós assinarmos esse contrato, que a gente está, né, Joyce, de dedos cruzados para que tudo dê certo, nós vamos trabalhar juntos aqui por algum tempo, vocês por mais tempo com a Simone, que tem muito tempo de prefeitura pela frente, eu quero me aposentar mesmo, mas eu espero, pelo menos, as obras estar iniciadas e eu poder vir aqui para ver as pessoas saírem do campinho para as obras começar, né, Patrícia? E aqui é o nosso site. Se vocês tiverem, o site já está no ar. Aqui tem todo o detalhamento do programa. Adriano, depois, eu acho que tu podia colocar no grupo, né, Adriano? No WhatsApp. E quem tiver alguma dúvida, no site, tem um campo, gente, aqui, ó, escrito dúvida. Ali, abre um formulário que vocês podem registrar se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma sugestão, se vocês têm alguma reclamação, se vocês querem fazer alguma pergunta, vocês podem entrar aqui a todo momento e entrar e deixar a colaboração de vocês, que nós vamos responder. Essa vai ser uma maneira de nos comunicarmos e de estarmos entrando em contato com as pessoas durante o programa. Tá? Fechou? Era isso? Agora, Alexandre, devolvo para ti. Obrigado, Kelly. Também sou manezinho, mas o dia que eu falar rápido igual a ti, eu vou estar feliz. Vocês não entenderam o que eu falei? Bem, foi bem compreensível. Vamos lá, pessoal. Então, como a gente combinou, a gente está um pouquinho depois do que a gente previu, mas nada de grave assim. Então, vamos dar 5 minutinhos, tá? E um intervalinho. Para quem ainda não se inscreveu, que queira se inscrever, daí esses 5 minutinhos aí a gente usa para quem ainda não se inscreveu, se inscrever, e para que eu possa também organizar ali a ordem das fichas, né?
se a gente tiver muitas fichas, para que a gente então daí dê prosseguimento na próxima fase, que é onde vai brilhar a reunião de hoje, que é onde a gente vai poder ouvir vocês, né, compilar as dúvidas e poder responder aquilo que tiver que ser respondido. É porque a gente precisa só organizar aqui, né? Então, só o tempo de a gente organizar aqui e daí a gente já toca, então. Gente, só uma pessoa quer fazer pergunta. Meu Deus, deixa o microfone na minha mão, eu falo a noite toda. Então, vamos combinar, não precisa falar no microfone, pode levantar a mão e o Alexandre coordena, pode ser? Eles não querem falar no microfone. Vergonhadas. Então, eu convido para compor a mesa nesse momento a Kelly e a Juliana. Kelly, pode sentar aqui? Não, vou ficar aqui que eu estou com muito calor. Eles pensam que é fácil, calorão. Eu quero ficar aqui no ventilador. É? Pessoal, só uma colocação. Se for falado no microfone, para nós vai ficar melhor, porque a gente vai ter como registrar, porque está sendo gravado, e a gente vai degravar tudo que for falado, para depois a gente fazer a ata. Tá? Então, eu sei que às vezes pode parecer um pouco amedrontador falar no microfone, mas é a mesma coisa que falar sem o microfone, só que para nós vai ficar um pouquinho melhor. Então, peço a gentileza, claro, ninguém vai exigir que seja falado no microfone, mas quem quiser encarar um pouquinho de desafio, se puder falar no microfone, a gente agradece, tá? Vamos então, acatando ali a sugestão do Adriano, vamos já iniciar, né, sem pausa. A gente então vai para a ficha número 1, por enquanto ficha única, que eu acho que é Adriano. O Adriano então vai fazer... O Adriano é envergonhado, ele não vai falar no microfone. Oral, e é uma dúvida. Você que pensa? A palavra está contigo, Adriano. Então, pessoal, boa noite a todos, né? Vocês sabem o quanto eu dou o meu melhor por essa comunidade aqui. Essa questão do conjunto habitacional aqui, eu acompanhei a Kelly, a Juliana, o Rafael aqui desde quando iniciaram aqui em 2008 aqui. E eu sei que eu fui muito questionado, tá, o secretário Rafael, na questão das famílias que hoje que a gente vê aqui, que não tem a sua residência própria, né? É uma pergunta que vai ficar fora do contexto aqui, né? Mas eu queria estar vendo o que a gente pode estar fazendo, porque hoje a gente vê aqui uns 50%, 60% aqui de pessoas aqui, tem muita gente que hoje não se enquadra aqui. Mas é uma pena a gente ver, né? Essas famílias que estão aqui, que vieram com toda a vontade deles aí de querer estar participando, de achar que podia estar participando desse conjunto habitacional, mas não vão poder, tá? Então, assim, pessoal, a Secretaria de Habitação me procurou, eles me explicaram a questão da área de risco nossa aqui, que hoje eu acompanhei ela desde o zero, quando não existia um muro de contenção ali ao redor dela, tá? Realmente aquilo ali é uma área muito perigosa, principalmente em época de chuva, todo mundo sabe, né? Então a gente vê a diferença do que está ali hoje. Fizeram os cadastros das famílias ali atrás ali do campinho, a gente sabe da quantidade X que tem ali, e as famílias hoje que estão nessa área de risco, Kelly, eu queria estar sabendo, todas elas terão que sair das suas residências, elas vão ter que sair, se não sair, e essas famílias que vão ficar com o número X ali em questão, são 88 casas, 50 casas só vão participar desse projeto do conjunto habitacional. E as demais não aceitam sair da sua residência. Então, o que vai ser feito com essas outras 38 vagas, tá? E então, só para deixar claro para eles. A questão do conjunto habitacional aqui também queria saber por vocês, como é que vai ser o final disso? Alguém vai estar cuidando desse espaço ali? Isso vai ficar em questão da associação de moradores para estar tomando conta disso? Como é que vai ficar isso? Tá? Outra coisa, 2006 tivemos um deslizamento de terra gigante aqui atrás, todo mundo acompanhou aqui, quem é mais velho aqui sabe, e aquilo dali nos preocupou muito. Secretário Rafael, Juliana, a gente vai ter
contenções para todas essas áreas ali em cima, em questão de segurança para esses conjuntos habitacionais? Então, eu queria saber sobre a respeito dessas perguntas aí que eu fiz. Obrigado aí. E quero deixar bem claro para todos, tanto eu quanto o vereador Jefferson aqui, a gente tem lutado, tem dado o melhor pela comunidade aqui, mas nem tudo vem daqui, a gente também não sai tudo para a gente dizer, é do nosso jeito e é dali. Tudo tem uma burocracia, tudo tem um trâmite. A questão do BID aqui, agradecer imensamente, né, da gente ver uma obra importante, está saindo dentro da nossa comunidade, e mais uma vez agradecer, tá? Obrigado a todos aí. Obrigado, Adriano. Então, vou passar a palavra para Kelly, para que comece as respostas. Bom, o Adriano foi um 3 em 1, né, Adriano? Eu não sei se eu anotei tudo. A primeira pergunta dele é quem da área aqui do córrego que não quiser sair, como é que fica a situação, né? Gente, a princípio, a ideia do programa é de reassentamento das famílias que estão em área de risco. Se for avaliado que todas as famílias que moram sobre o córrego precisarem sair, aí nós vamos fazer uma conversa individualmente com as famílias e vamos apresentar as questões a importância de sair e vamos tentar fazer uma negociação e ir no convencimento. Mas, Adriano, essa tua fala é bem importante, a gente esqueceu de falar. Tanto aqui no Morro do Horácio, para a questão do córrego, quanto lá na Vila do Arvoredo, no Siri, que tem essas duas questões de risco, o banco contratou um estudo específico para avaliar as condições do risco e nos dizer porque a gente já tem o PMRR, que é o Plano Municipal de Redução de Risco, que já diz que o córrego é um risco 3 e que a duna é o risco 3, tá? Só que ao longo dos anos já teve a ação do homem, né? Já teve a ação da própria prefeitura, porque no projeto do PAC nós já fizemos uma série de obras de contenção. Aqui mesmo atrás, na Ana Chumadelo, a gente já fez uma série de muros de contenção, né? E o PMRR é bastante antigo. Então, o banco contratou um estudo específico para avaliar as questões de risco, e esse estudo vai nos mostrar um cenário dizendo assim, ó, isso aqui não tem negociação. Isso aqui é risco punk da galáxia e tem que sair. E aí, desculpa, Adriano, quando esse estudo disser é punk da galáxia e tem que sair, nós vamos ter que dizer, Joyce, amiga, é punk da galáxia, vai ter que sair. Ah, mas a minha casa é uma baita de uma casa e nós vamos conversar. Vocês viram a quantidade de trabalho que o programa já nos deu, sem a gente nem ter assinado o cheque ainda, né? A gente está construindo uma série de soluções. Então, lá na frente, se a casa da Joyce é uma casa que está sobre o córrego, mas o risco é punk da galáxia e ela vai ter que sair, e a casa dela é muito boa e ela não vai querer ir para o apartamento, nós vamos ter que pensar numa solução para ela, porque ela não se enquadra numa unidade habitacional, tá? Mas essa é uma das questões que hoje a gente não tem a resposta pronta para vocês. Assim como lá na Vila do Arvoredo. A gente está esperando esses estudos desse instituto, né? E eles vão nos dizer, ó, isso aqui tudo tem que sair, ninguém pode ficar. Esse pedacinho aqui pode ficar. E aí a gente vai voltar na comunidade e vai dizer, ó, galera, vocês aqui vão poder ficar, então nós vamos melhorar as condições da casa, nós vamos melhorar a rede de esgoto, nós vamos fazer uma pracinha, nós vamos plantar uma árvorezinha e vocês podem ficar. Vocês querem ficar? Sim, queremos. Fechou. Podem, porque o estudo de risco disse que pode. Então, Adriano, que não está prestando atenção na resposta, depois vai dizer que eu não respondi. Quem manda aí conversar com o vereador. A gente ainda não, a gente tem um mapa de risco, a gente tem um levantamento e um cadastro, mas a gente não tem um martelo batido. Quando a gente tiver, a gente volta e vai conversar de pé de orelha, porque quando a gente tiver a certeza de que a tua casa está em risco,
Eu já vou estar aposentada, mas o Rafael não, a Simone não, o Nelsinho não. E aí a galera aqui não vai querer ficar com essa responsabilidade nas costas de ter que responder pelo desastre e pela morte de alguém. E a prefeitura, com certeza, também não vai querer ficar com isso. E aí nós vamos ter que sentar e conversar e vamos ter que achar uma solução para esse problema. Não adianta tu dizer para mim, não vou sair. Nós vamos ter que conversar sobre isso. Conversar seriamente sobre isso. E agora é o momento, porque se o programa der certo, se a gente assinar com o banco, se a gente for fazer, de fato, tudo que está sendo pensado, planejado e sendo construído desde março até agora, nós vamos conversar seriamente sobre isso e vai ser com vocês. Vai ser junto com vocês, aqui, sem medo de ser feliz. Fechou? Quem vai cuidar do condomínio? As pessoas que moram no condomínio. Porque é assim, vocês cuidam do campinho, vai ter uma associação de moradores, vai ter, cada bloco vai ter o seu síndico, e é isso também vamos conversar lá na frente. Eu não sei te dizer como que funciona, eu só sei te dizer que faz parte do trabalho técnico-social construirmos juntos essas soluções. Eu posso te garantir que é assim na Ponta do Leão e é assim no Jardim Atlântico, porque foram as nossas 2 experiências de construção de unidades habitacionais multifamiliar, de apartamento, né? E aí a gente pode, inclusive, lá na frente, quem sabe, marcar uma visita na Ponta do Leão, fazer uma conversa, uma roda de conversa com os moradores, fazer uma troca de experiências, como é que foi para eles, né? Nós fizemos essa construção junto com eles, foi 1 ano e 8 meses de trabalho, e eu acho que está dando certo. Eu gosto bastante daqueles 2 empreendimentos, a gente fica bem feliz de ter participado daquela história. Muros de contenção, a prefeitura trabalha na cidade inteira, algumas vezes ela não dá conta de dar as respostas, né? O programa do BID não foi pensado para isso, ele vai atuar especificamente em algumas coisas. Vai ter, se lá na área do campinho tiver muros de contenção para ser feito, vai estar contemplado nesse programa, tá? Nesse escorregamento específico que tu está falando, eu não me recordo e não saberia te responder agora, tá? Ah, faltou também? Fizesse 4 em 1, então. A primeira pergunta que eu fiz é a questão hoje da gente estar vendo o crescimento desordenado que a gente, uma coisa que é totalmente fora da vida, o crescimento desordenado hoje que a gente vem vendo dentro da cidade. O que eu quero saber, tá? Existe algum projeto, tá, para essas outras famílias, tá, que querem ter o seu lar próprio, né? Vai ter algum projeto para estar beneficiando essas famílias, para eles poderem estar entrando no mesmo projeto deles, que não seja do BID, seja do PAC? Gente, nós temos, digamos assim, 2 possibilidades concretas hoje. Dentro do próprio empreendimento que está sendo feito aqui, no Morro do Horácio, vamos supor que no final do projeto a Juliana consiga projetar 140, 150 unidades habitacionais. São 85 famílias que estão cadastradas e que estão naqueles critérios de elegibilidade, no cadastro, no corte, prontas para irem para o empreendimento. 85. Para 150 tem uma diferença. Essa diferença, a nossa intenção é atender outras famílias que sejam do maciço, do Morro do Horácio, da Santa Vitória, das comunidades que sejam vizinhas a vocês, que estejam em área de risco. Vamos supor que daí nós chegamos a 100 famílias, tá? Nós temos, como eu falei, no reassentamento, o princípio de atendimento de famílias que estão no auxílio habitacional. Eu vou citar o nome que todo mundo sabe. Gente, o seu Antônio Quitó é morador daqui e ele está no auxílio habitacional desde 2008. Ele perdeu a casa dele com as chuvas de 2008. Ele é morador, ele é uma pessoa que pode ser atendido no empreendimento. As famílias que estão no auxílio habitacional, por lei, elas só saem do auxílio quando elas têm uma solução habitacional definitiva.
Então, as famílias que estão no auxílio e que são do maciço podem ser atendidas nesse empreendimento. Ah, sobrou 10 unidades habitacionais. As famílias do Morro do Horácio podem estar cadastradas na demanda aberta e a gente pode criar como um critério de seleção da demanda aberta ser morador daquela comunidade. Então, a dona Maria é moradora do Morro do Horácio, ela vai ter um ponto a mais por ser moradora do Morro do Horácio. Eu sou moradora do Saco dos Limões. Ela, na hora da seleção, ela tem um ponto a mais por ser moradora do Morro do Horácio, então ela vai estar na minha frente, né? Isso tudo a gente vai discutir com o Conselho de Habitação, que é o conselho responsável pela política municipal de habitação de interesse social. A gente constrói junto com eles, mas são soluções possíveis. Hoje, agora, no mês de julho, o município apresentou para o programa Minha Casa Minha Vida, que reabriu, 2 projetos, né, para demanda aberta. Então, a gente vai abrir o cadastro, as famílias que moram de aluguel e já vão poder se inscrever e já vão poder também concorrer a esses 2 outros empreendimentos. Aqui nesse programa mesmo, nós vamos estar com outras unidades habitacionais para a cidade inteira, também em seleção. Então, a gente pode discutir como vai ser esse processo de seleção, entendeu, Adriano? E a gente está construindo isso. Então, assim, não percam, já não fica desanimada desde já, vizinha. Gente, desde 2019, a gente não entrega projeto habitacional nessa cidade. Agora nós estamos fazendo 1.600 no BID, 455 no Minha Casa Minha Vida. O Rafael está todo animado, o Nelsinho, meu Deus, estão dando pulos. Vamos construir juntos, vai dar certo. Perfeito, Kelly, obrigado. Vamos então à inscrição número 2. Carlos. Carlos está presente? Carlos, quer falar no microfone, Carlos? Pode ser. Queres que eu leia? Tá, é uma dúvida. Ele pergunta sobre novos cadastros. Gente, nesse momento não temos novos cadastros. O cadastro está fechado e ele foi concluído em agosto de 2023. Lembram da nossa data e do nosso combinado? Cadastro fechado. E a vizinha perguntou aqui, bem importante, tá? O que nós passamos hoje é uma lista de frequência desta reunião. Não é cadastro. Aqui ninguém fez cadastro. Na reunião de hoje, ninguém fez cadastro. Foi só uma lista de frequência, para deixar bem claro, tá? Obrigado, Kelly. Então, inscrição número 3, a Arielle. Você quer fazer uso da palavra? É uma dúvida sobre aluguel. Acho que a minha dúvida é basicamente quase de todos. Quando a gente for feito a realocação da gente ali do campinho para o aluguel, como é que a prefeitura vai se organizar com isso? Porque a gente sabe que a gente tem um problema muito grande em Florianópolis, que é o custo do aluguel. É por isso que a gente mora numa ocupação, né? Não porque a gente gosta, é porque a gente não tem como pagar um aluguel. Como é que a prefeitura vai fazer esse pagamento? Vai ser uma parte? Vai ser o total? Como que vocês vão se organizar nisso? Obrigado, Arielle. Arielle, hoje a gente tem uma lei municipal, que é a lei do auxílio habitacional. E essa lei fala que o auxílio ele é de 70% do salário mínimo, tá? Então, a gente não pode fugir disso. Esse auxílio habitacional, que a gente está chamando de subsídio habitacional. Não, né? Não, é aluguel transitório. Aluguel transitório, que é para as famílias que forem impactadas pela obra, ele vai ser de 70% do salário mínimo, tá? O mesmo princípio da lei que nós temos, porque não pode ser diferente. Mas vamos supor que tu vai sair da tua casa, tu vais achar uma casa para alugar, né? E aí a gente passa toda a orientação, a gente vai dizer como funciona. O pagamento, eu não me lembro como que a gente escreveu, se ele é de 2 em 2 meses, como é feito a lei,
Mas, assim, se a gente demorar 2 anos para construir o apartamento, tu vai ficar 2 anos no aluguel. Durante o período em que tu precisares ficar no aluguel até tu receber a tua unidade habitacional, tu vai ficar no aluguel, tá? Mas é 70% do salário mínimo. A gente não poderia pagar diferente, porque o pessoal que está no auxílio tem essa lei e daí não teria como fazer diferente, tá? Obrigado, Kelly. Então, inscrição número 4 é Patrícia. Patrícia, quer fazer uso da palavra? Patrícia, só um minuto, Patrícia. Eu vou pedir para levar o microfone aí para ti, porque para nós fica mais fácil depois, para que a gente possa ouvir a gravação e degravar, tá? Eu Obrigado. tenho um projeto antigo, já com a prefeitura. Veio o engenheiro, né, Adriano? Veio engenheiro, antigo Domingos Zancanário. Ele assinou esse projeto da minha casa. Portanto, era aquela casa pré-modular, né, Adriano? E até então, eu fiquei com esse projeto, que foi uma ordem judicial, para eu conseguir essa casa. E eu estou esses anos todos esperando a minha casa, porque daí os engenheiros vieram. Aí teve um problema ali de terreno, né? Aí a prefeitura ficou de me entregar a casa e eu estou esses anos todos esperando. Portanto, eu não invadi uma casa ali no Campinho, porque falaram, Patrícia, não invade, porque se tu tens o projeto, tu vai perder a casa. E eu estou esses anos todos esperando a casa. Então, hoje eu liguei para falar contigo, passei recado, e aí liguei para o fórum também para conseguir esse protocolo, porque assim, ó, esses anos todos eu esperando a minha casa, vem engenheiro, vieram tudo, e eu estou esperando a minha casa, entendeu? Daí eu espero uma posição, porque está o Adriano aqui de prova. Na época era a Zeli, que era assistente social. A juíza mandou protocolo para vocês, para habitação, tudo. A casa já era para ficar pronta em 1 semana, e eu estou esperando a casa até hoje. Portanto, meu filho está já grande, e eu estou esperando a casa. Obrigado, Patrícia. Acho que a questão da Patrícia, a gente pode conversar separado, pode ser? Porque a gente pode... Eu me lembro da questão no Morro do Horácio do Adriano, que é da família do pessoal. Sim, a gente conversa separado, pode ser, Patrícia? Sem problema nenhum, tá? A gente resgata a questão judicial sem problema nenhum. Se for uma questão judicial, inclusive, pode ser atendido aqui, tá? Sem problema. Beleza, obrigado, Patrícia. Então, vamos à inscrição número 5. É Maísa? Seria isso? É Maísa? Maísa está aqui? Mas eu vou ler a pergunta dela, então. Moro no Horácio de aluguel e quero me cadastrar. Bom, gente, quando o cadastro estiver aberto, nós vamos fazer a divulgação. Não se preocupem, vai ter uma ampla divulgação nas redes sociais, o secretário vai dar entrevista, que ele adora, tudo isso. É mentira, ele não gosta, ele é bem envergonhado. Tá, Kelly, só para esclarecer, o cadastro deste projeto foi finalizado em agosto. Está fechado. Novos cadastramentos, quando forem abertos, a gente vai divulgar, né? Obrigado, Kelly. Inscrição número 6 é Jefferson. Jefferson. Vem, Jefferson, vem fazer. Boa noite, pessoal. Não, só uma pergunta que eu quero fazer. Se aqui, o córrego, né? Vocês vão tirar as casas do lado dos córregos. E o colégio fica como? Se ele pega essa distância toda do córrego. Certo? E assim, ó, sendo que vocês falaram que se vê que é área de risco, que é em risco, uma casa de 4x5 ou 5x4, o que fosse, o colégio é só a distância que tem. Né? A pergunta Obrigado, a resposta para o Jefferson é a mesma que eu dei para o Adriano ali. Jefferson, a princípio é área de risco, mas o banco contratou... Sim. Aí é esse estudo, Jefferson, esse estudo que o banco contratou... agora presta atenção na minha resposta.
O estudo que o banco contratou, ele vai detalhar para a gente quais são os riscos de fato e o que de fato precisa sair ou não. Hoje, nós cadastramos todo mundo em função do que tem no Plano Municipal de Redução de Risco. Mas é esse estudo que vai dizer, eu saio, tu fica, esse sai, esse fica. Hoje, a gente não sabe dizer para vocês. Quando o estudo estiver pronto, a gente volta aqui e a gente apresenta para vocês. Tá? Sim, não, eu concordo contigo. É que hoje a gente não sabe dizer e tem um estudo que está sendo contratado e quando esse estudo estiver concluído, a gente volta aqui e apresenta para vocês. Fechou? Perfeito. Jefferson, só para concluir o que a Kelly está mencionando, a gente não vai dar nenhuma solução sem ter um amparo técnico. Então, primeiro a gente vai fazer os estudos e para isso o BID fez as devidas contratações de estudos para analisar todos os casos, inclusive o do colégio, né? E aí sim, ver o que vai fazer caso a caso, mas com análise com base no técnico. Então, enquanto a gente não tiver esse estudo técnico concluído, né, a gente limita hoje a mencionar, temos o cadastro, sabemos da problemática, sabemos dos riscos, agora precisamos ter soluções, não é uma solução única, né? Cada caso vai ter que ser analisado individualmente com base na análise técnica, tá? Olha, se eu não tivesse passado no concurso da prefeitura, eu tinha sido vereadora no lugar do Jefferson. Já pensasse, Jefferson, meu Deus. Então tá, gente, ninguém mais tem nenhuma pergunta? Muito obrigado pela participação de vocês. Entrem no site, façam as suas perguntas, tirem as suas dúvidas. Liguem para a gente se vocês tiverem alguma coisa também que queiram os nossos esclarecimentos. Tá? Beijo no coração de vocês. Nosso telefone é o mesmo, 32... Não pegasse aquele dia? Gente, o nosso telefone é 3251-4905. Obrigado pela participação de todos e declaramos encerrada a consulta pública de hoje.